professor Paulo PCD, onde a educação inclusiva não é futuro, é agora. E começa quando enxergamos o potencial de todos, mesmo além do que os olhos podem ver. A Primeira Guerra Mundial acaba e deixa a Europa, assim, em frangalhos. E é desse caos que vão nascer alguns dos regimes mais controladores que a gente já viu na história. Nesta nossa análise, a gente vai mergulhar a fundo para entender como essa promessa de ordem pode custar a liberdade de nações inteiras. E tudo começa com uma pergunta que é, na verdade, bem desconfortável, né? Como é que uma nação inteira, um povo, chega ao ponto de abrir mão da própria liberdade? Uma pergunta complexa, e é atrás das respostas para ela que a gente vai agora. Bom, para entender como esses regimes ganharam força, a gente precisa primeiro voltar no tempo e olhar o cenário da época. Um mundo que estava literalmente em crise, devastado pela Grande Guerra. Pensa só, a Europa era um barril de pólvora. A inflação estava nas alturas, destruindo o poder de compra das pessoas. O desemprego era gigantesco e, para piorar, havia uma desilusão muito grande, uma sensação de que a democracia simplesmente não estava funcionando. E claro, especialmente para a Alemanha, o Tratado de Versalhes foi sentido como uma humilhação profunda, sabe? Era o terreno perfeito para ideias extremas começarem a brotar. E aqui está o ponto-chave de tudo. O desespero era tão grande que a população começou a clamar por líderes fortes, por alguém que prometesse ordem no meio daquele caos todo, mesmo que o preço para ter essa ordem fosse a própria liberdade. E foi aí que, no meio desse desespero, uma solução muito perigosa foi colocada na mesa. Vamos entender agora que promessa era essa tal de nova ordem, o Estado totalitário. A ideia é simples e ao mesmo tempo aterrorizante. Um governo que não só governa, mas que controla absolutamente cada detalhe. A política, a economia, a cultura, até o que as pessoas pensam. Nesse tipo de sistema, oposição não é algo a ser debatido, é algo a ser eliminado. E as ferramentas para manter esse poder todo eram basicamente as mesmas. Sempre tinha um líder carismático, quase um salvador da pátria, um partido único que não deixava mais ninguém falar, o controle total de tudo que era dito na mídia e ensinado nas escolas, e, claro, o uso da força bruta, da violência mesmo, para esmagar qualquer um que ousasse discordar. Então vamos olhar mais de perto para os 3 principais exemplos que surgiram desse caos. Os rostos, talvez, mais conhecidos do totalitarismo do século XX. A gente vê aqui os 3 grandes exemplos. Apesar de os métodos serem parecidos, as ideologias tinham as suas diferenças, né? O fascismo do Mussolini na Itália era muito focado no nacionalismo extremo, no militarismo. Já o nazismo do Hitler na Alemanha colocava um elemento racial ali, uma coisa destrutiva. E o stalinismo lá na União Soviética impunha um controle estatal absoluto em tudo, na economia, na sociedade, tudo em nome de uma suposta igualdade. Mas a pergunta é, como, na prática, esses líderes conseguiram um domínio tão completo sobre populações inteiras? Vamos dar uma olhada na maquinária que eles usavam. Essa frase do Mussolini, ela resume tudo de uma forma impressionante. Basicamente, o que ela diz é que o indivíduo sozinho não vale nada. A única coisa que importa é servir ao Estado. A liberdade individual simplesmente deixa de existir. A estratégia era dupla e funcionava de um jeito brutal. De um lado, você tinha a propaganda massiva, 24 horas por dia, transformando líderes em heróis, quase deuses, e os cidadãos em seguidores cegos. Do outro, a repressão implacável, polícia secreta, prisões, campos de trabalho forçado, tudo para silenciar quem não caísse na lavagem cerebral. Só que essa busca por ordem a qualquer preço, ela teve um custo gigantesco. E é agora que a gente vai ver as consequências devastadoras que essa ideologia trouxe para o mundo inteiro. Era uma questão de tempo, né? O nacionalismo levado ao extremo e aquela ambição de expandir territórios, principalmente por parte da Alemanha nazista e da Itália fascista, acabaram colocando o mundo todo numa rota de colisão. E isso levou direto para outro conflito mundial catastrófico. Esse número é até difícil de processar. Mais de 60 milhões de vidas. 60 milhões. É um custo humano que a gente não consegue nem imaginar direito e que foi resultado direto dessa ideologia do controle total. O legado foi muito além dos campos de batalha, sabe? Foi a destruição de vidas, de liberdades, da própria moral da sociedade. Deixou uma cicatriz na história da humanidade que a gente sente até hoje. Então, para a gente amarrar tudo, o totalitarismo é o controle absoluto. Ele nasce da crise, do medo,
usa a propaganda e muita força para se manter. E o resultado? O resultado é sempre destruição numa escala que a gente nem consegue medir. E se tem uma lição que essa história sombria grita pra gente, é essa. A paz de verdade, a paz que dura, ela não vem da força ou do controle. Ela vem justamente do oposto, da liberdade de expressão, do respeito às diferenças e da proteção da dignidade de cada pessoa. Isso tudo nos traz a uma reflexão final, né? Entender o que aconteceu no passado é fundamental. Mas a questão de verdade é, como a gente aplica essa lição hoje? Como garantimos que a liberdade, o diálogo e os direitos humanos vão continuar de pé diante das crises do nosso próprio tempo? A pergunta fica no ar. Professor Paulo PCD, onde a educação inclusiva não é futuro, é agora. E começa quando enxergamos o potencial de todos, mesmo além do que os olhos podem ver.